Então vamos lá. Hoje é dia 13 de maio, né? 13 de maio uma data especial, religiosa, o Dia das Mães, uma das datas religiosas importantes. Eu espero que estejam todos em boa saúde, né? Nesse contexto atual de pandemia, todo mundo em teletrabalho, todo mundo em casa. Eu sou o Luiz Pedrosa, temos aqui o Carlos Haddad. Essa live é mais uma das lives semanais que a gente tem feito dentro do curso de Administração Judicial Aplicada que a gente está fazendo com o Tribunal do Piauí, com 11 unidades na modalidade de implantação prática e 20 unidades no interior que estão fazendo implantação via EAD, né? E essas lives semanais a gente faz como um momento de sincronização com a turma para pegar o conteúdo que vocês têm postado na plataforma EAD e dar um feedback e discutir alguns conceitos, né? Na nossa última live a gente discutiu conceitos de liderança e essa agora nós vamos falar sobre dicas para gestão de conflito. Essa live fecha o nosso segundo ciclo, né? E o motivo dessa live falar sobre conflito nesse ponto do curso é que na nossa experiência, mais ou menos nessa altura, algumas equipes começam a experimentar algumas frustrações, algumas pressões, algumas pessoas não estão exatamente engajadas no curso, o resto da equipe está querendo entregar resultado e tal, e aí começa a aparecer alguns conflitos, não é, Carlos? Eu acho que o Tribunal de Justiça do Piauí tem uma peculiaridade porque nós estamos nessa época de pandemia, né? Todo mundo em casa, fica mais fácil ter conflito dentro de casa do que fora. Então, assim, como não estão compartilhando o mesmo ambiente de trabalho, né, só virtualmente, eu acho que talvez esses conflitos não tenham surgido, aparecido ainda. Mas realmente, na nossa experiência, é isso que acontece. Lá no segundo, terceiro mês, começa, né, as pessoas começam a mudar a forma de atuar, de trabalhar, a quem goste, a quem não aceite muito bem, e os conflitos começam a surgir. E por isso que é muito importante que a gente tenha alguma ideia de como lidar com esses conflitos, né, Luiz? Na realidade, mesmo agora, né, a gente já viu com algumas unidades que, à medida que o pessoal vai adquirindo os conceitos, eles vão pensar assim, poxa, fulano não contribui, nós estamos com essa pessoa que não está exatamente no time, que não faz o que a gente quer que faça, tal. Como que a gente lida com gente que não está engajada ou gente que é contrária ao que a gente está falando, né? É um dos desafios da gestão de pessoas para todo líder, né, Carlos? Exatamente. E aí, como você disse, nós estamos encerrando aqui, então, o nosso segundo ciclo, né? E eu queria também comentar, Luiz, as entregas do nosso segundo ciclo, né? Neste segundo ciclo, as pessoas deveriam apresentar as atas do ritual de gestão realizado, né? A parte escrita, também os slides, se eventualmente tivessem sido feitos. Eu verifiquei que várias unidades que a gente trabalhou, né, naquela reunião em loco, né, pela videoconferência, fizeram essa entrega. Mas assim, o que também interessa muito são as unidades que estão no interior, né, fazendo o curso à distância. Como é que eles estão andando? Tivemos uma ótima reunião com alguns juízes, né, na semana passada, do interior, e eu notei, por exemplo, aqui, o Juizado Especial de Uruçuí, ele apresentou isso à ata do ritual de gestão. Fizeram lá um trabalho, eles adotaram aquela prática do futuro desejado, né? Gosto, não gosto, os pedidos para o gênio da lâmpada. Eles mostraram alguns dados, por exemplo, houve uma entrada que foi bem superior ao número de baixas no mês anterior. Isso é uma coisa que acho que a gente sempre tem que ficar atento, né? O ideal é que é para a gente manter um estado de equilíbrio, como nós veremos agora no terceiro ciclo, é que pelo menos as entradas têm que ser equivalentes às baixas. O ideal é que haja mais baixas do que entradas, né? Mas assim, eles estão atentos para isso. Também estamos nessa época, né, de paralisação, pandemia. Quando se trata de processos físicos, é mais difícil também trabalhar, talvez seja a situação. E uma coisa que me chamou a atenção na ata, né, do pedido do gênio da lâmpada, foi que, assim, que eles querem não perder a fé de que um dia os tribunais e a justiça do Brasil não sejam julgados ou desprezados pela sociedade, como ocorre atualmente, né? Assim, parece que tem uma má percepção da justiça. O que eu acho que eu posso falar é o seguinte, né, Luiz? Eu acho que tudo depende de nós. Somos nós que podemos fazer a mudança nesse cenário. Então, assim, se a população está com uma percepção ruim da nossa justiça, em geral, né,
não digo especificamente lá do juizado, mas assim, né, o judiciário está sempre aí, às vezes, alvo de críticas por sua morosidade, né, a pouca eficiência. Eu acho que depende exclusivamente da gente de tentar fazer a mudança para que essa percepção seja alterada. Concorda? É isso aí, é virar o jogo, né? E o que a gente percebe é que nas varas que tem gestão, a sociedade elogia e reconhece a gestão. A gente já ouviu coisas do tipo assim, que bom que esse processo caiu com a vara da doutora, não sei o quê, né? Porque lá eu sei que eu vou ser bem atendido, né? Então, eu acho que apesar de ter essa expectativa muito ruim sobre o serviço judiciário, né? A sociedade toda tem uma expectativa muito ruim. Na realidade, a gente pode surpreender e prestar um bom serviço. Depende de nós, depende de cada um de vocês, né? Então, eu acho chique essa percepção. Vai lá, Carlos. E a nossa atuação também é assim, né, Luiz? Se a gente não mudar o judiciário, que mudemos nossa esfera de atuação, né? O nosso juizado de Uruçuí, o meu gabinete na turma recursal, a vara X, ou seja, se nós fizermos a nossa parte, já acho que está muito bom. Queria também ressaltar um outro ritual de gestão da comarca lá de Valença. Também muito interessante, bem feito. Eles estabeleceram metas de sentenças, metas de movimentação de atos de secretaria, já fizeram um acompanhamento aí de março a abril, já prevendo também atividade para maio. Falaram também do aumento de produtividade em relação ao teletrabalho, que é uma coisa muito boa, né? A diminuição dos atendimentos, parece que mais foco no trabalho produz, né, maior quantidade de sentenças, de despachos, mas ao mesmo tempo eles falam que o teletrabalho às vezes distancia um pouco as pessoas. Então é preciso, na verdade, ter uma gestão do teletrabalho. Eu acho que isso aí pode ser até uma boa live, né, Luiz? A gente falar como gerir esse teletrabalho, cada um em casa, com metas individuais, como fazer com que todos trabalhem para o todo, sem que tenha, né, sem que esse distanciamento seja um entrave. E um aspecto, para finalizar aqui, interessante, foi que lá uma dos servidores estavam falando assim de metas. Aí falou assim, eu procurei estabelecer uma meta ideal e uma meta mínima, porque se aparecer casos assim mais complexos, eu pelo menos fico com a meta mínima. Eu, na verdade, Luiz, não sei o que você pensa, mas eu acho assim, meta acho que é uma só, não? Vamos ter uma meta já tentando prever o tipo de incidentes que pode acontecer. Então é o seguinte, obviamente que nós não vamos ter processos de complexidade equivalente o tempo todo. Então terão mais simples, terão muitos complexos, alguns dão muito mais trabalho do que outros, e a meta é mais ou menos isso. Na média, o que eu consigo fazer? Eu faço 10 complexos no mês, mais 120 simples, então a meta é 130, basicamente. Né? Você já considera tudo isso. Porque o grande problema é o seguinte, se a gente começar a estabelecer muitas exceções em metas e avaliação em regras, acaba que você deixa de ter uma regra. E aí começa a ter tantas exceções que para de perder a sistematicidade. Então o conselho acho que seria esse, procure estabelecer uma meta única, prevendo complexidade e simplicidade. E a partir daí vai tentando acompanhar. Se a meta está muito distante de ser alcançada, abaixa um pouco. Se ela foi obtida muito facilmente, seja mais arrojado, né? Puxa um pouquinho mais. É isso aí, Carlos. A meta é uma referência. Ela não tem o objetivo de punir, nem nada. E quem tem que colocar a meta é quem vai executar. Né? Por isso que a gente nem fala muito de meta assim, nesse momento de início de curso. A gente fala mais sobre objetivos e tudo mais. Mas outro dia eu vi um artigo falando sobre um experimento que fizeram com atletas profissionais. Eles pegaram o salto em altura, né, e pegaram 10 atletas de ponta, né, para saltar em altura. E eles pegaram e mediram lá a altura que eles conseguiram, o sarrafo, né, a altura que eles conseguiam saltar, e durante uma semana eles tentaram aumentar a altura que cada um saltava, né, e aproximadamente 60% conseguiu, inclusive, aumentar a melhor marca e tudo mais. Na semana seguinte, eles tiraram a referência, eles tiraram o sarrafo. E cada um poderia saltar a altura que quisesse, sem aquela referência do sarrafo. 80% saltou pior, por falta de uma referência. 80%. E nós não estamos falando de gente que não estava imbuída da melhor intenção, que queria bater suas próprias metas e tudo mais. É que, na realidade, a referência facilita a vida de todo mundo. Por isso que é tão importante, numa reunião de gestão, falar os seus objetivos para a próxima reunião, porque você está setando, né? Você está
colocando uma referência que vai te ajudar a executar, né? E o esse é o pessoal, ponto principal. e o pessoal está falando aqui, às vezes o tribunal ele fixa metas únicas para realidades diferentes. Realmente não é uma situação ideal. Por exemplo, uma vara especializada, ela vai ter tantas competências, né? Perdão, ao contrário, uma vara de competência ampla vai ter tanta variação, às vezes a capacidade ela fica mais saturada, é mais difícil lidar com isso, do que uma vara especializada, que tem talvez mais repetição de temas, o trabalho é mais padronizado. E realmente, assim, o ideal é que as metas, né, se ajustassem à realidade de cada vara. Por isso que a gente fala, ó, a despeito então de metas do CNJ, de metas do tribunal, ok? Procure você na sua unidade estabelecer as suas metas. Eu tenho certeza que conseguindo alcançá-las, cumpri-las, isso aí de alguma maneira vai repercutir nas metas do tribunal e do CNJ, quase que automaticamente. Nenhuma medida única é justa para todo mundo, né? Assim, você quer um jeito de desagradar a todos, é colocar uma medida única, né, que não leve em consideração os contextos e as vicissitudes de cada unidade. Mas faz parte do jogo. Agora, vamos avançar, Carlos, porque essa live, né, ela é alimentada pelos fóruns de dúvida, de compartilhamento, as boas práticas. Então, é super importante que vocês todos compartilhem e alimentem esses fóruns lá na plataforma EAD, para que a gente possa trazer aqui e comentar como a gente está fazendo agora, tá certo? Vamos falar sobre boas práticas? Vamos falar. Aqui, como nós dissemos da última vez, não achem que boas práticas é você revolucionar o mundo. Boas práticas são pequenas medidas que vão facilitar o seu trabalho. E aí, mais uma vez aqui, o Márcio, né, o secretário de vara lá, da segunda vara de família e de sucessões de Teresina, ele apresentou uma prática que eu achei muito boa e muito simples. Qual que era a reclamação dele, assim, o problema existente? Ele falou que o pessoal, né, normalmente as pessoas pobres, elas compareciam à Defensoria Pública, a Defensoria Pública não dava uma resposta para elas e falava assim, ó, vai lá na Justiça e procura saber do seu processo. Aí o pessoal saía da Defensoria e ia lá na vara pedir informação. Aí o Márcio percebeu isso, o que ele fez? Entrou em contato com a Defensoria Pública, estabeleceu tipo assim, um protocolo de atuação e falou com eles, ó, me mandem a lista de pessoas que procuram vocês com reclamações, querendo informações, me mandem por e-mail, me façam algum, né, por qualquer contato, forma de contato, que eu vou tentar lidar com esses processos na medida do possível. O que aconteceu? Evita que haja um fluxo desnecessário de pessoas para a vara. Ele pode, recebendo a lista, organizar a melhor forma de atendimento. Às vezes, depois do expediente, quando o atendimento externo fechar, ele pega essa lista, vai olhar os processos. Ou seja, medida extremamente simples, mas que está evitando o fluxo de pessoas no fórum, está evitando que uma mesma pessoa receba 2 atendimentos por órgãos públicos. Imagina, vai na Defensoria e vai na Justiça, quando poderia ir em uma única unidade. Ele falou, ó, houve uma pequena, uma redução, não foi tão significativa, mas houve uma pequena redução no atendimento. E o que a gente precisa deixar claro é exatamente isso. Não haverá, assim, dificilmente vai haver uma revolução, né, de Copérnico, que o mundo vai se transformar. Não, são pequenas medidas, dezenas, centenas, que ao final de um longo prazo vão tornar o nosso serviço muito mais simples. E é exatamente isso que foi feito. Essa medida, associada a inúmeras outras, faz com que o trabalho lá na segunda vara de família e sucessões seja mais tranquilo. Carlos, é como se fosse ter aquele formulário Posso Ajudar, lá na ouvidoria, lá na Defensoria Pública, etc., né? Não é exatamente, isso? Exatamente. Bom, vamos avançar? Vamos. Nós também, a gente utiliza muito os fóruns, né, Luiz? Os fóruns para poder a gente discutir e tal. Isso acho que é para encerrar. Como encerramos o ciclo 2, o fórum anterior é sobre a questão do paradoxo da celeridade e o atendimento. Eu queria só então encerrar esse fórum com a seguinte mensagem do Dr. Antônio Genival. Ele falou uma coisa que eu achei assim, ó, eu faria isso também. Ele chegou, falou que assumiu a comarca, havia lá muitos atendimentos que prejudicavam o serviço. O que ele estabeleceu? Parou de atender as partes. Ele falou, ó, só em casos assim, muito extremos eu atendo, né, as partes têm que estar representadas pelo advogado. E aí a assessoria dele fazia essa filtragem. Durante as audiências, ele conversava com os advogados, pedia a eles para não o interromper, salvo se em casos assim, realmente necessários. A maioria das questões poderiam ser resolvidas de maneira virtual, à distância.
E aí o que aconteceu? Diminuiu, acho que muito, o atendimento que deveria ser prestado, e ele se comprometeu com os advogados o seguinte: vou me empenhar muito para que as causas tenham uma celeridade no seu julgamento. E acho que foi isso que fez. Ele falou que depois de alguns meses a situação lá está assim, muito boa, o atendimento que o gabinete faz é muito reduzido, e em razão disso, ele tem tempo para poder trabalhar com tranquilidade e resolver os processos. Carlos, assim, em tempo de processo virtual, atendimento de balcão virou uma coisa totalmente dispensável, anacrônica, né? Na época que você tinha vista as partes, você tinha que realmente pegar os autos físicos, tudo bem. Mas agora, assim, pelo amor de Deus, se a unidade está prestando um bom serviço, com celeridade, está despachando, está fazendo a coisa acontecer, não há que se atender mais ninguém. É esperar e processar a coisa, né? Tramitar, deixa a coisa acontecer. Muito bom. Se tem muita gente procurando a vara, talvez seja um mau sinal. Porque realmente, se o serviço está indo, né, bem prestado, rápido e tal, ninguém procura, né? Então, é uma orientação a se seguir. Mas outra coisa, ainda nos fóruns, né? Agora no terceiro ciclo iniciamos então mais um fórum. E o fórum diz respeito ao congestionamento, ao trânsito de veículos e de processos, né? Nós vamos falar muito de fluxo de trabalho nesse ciclo 3. Então nós inauguramos lá, o Clarindo já inaugurou, ele está sempre aí na frente, tomando a iniciativa na participação dos fóruns e tudo, mas também teve uma participação importante do Dr. Maurício Ribeiro. Ele estava falando o seguinte: às vezes os processos sem defensor público são muito parecidos com essa analogia do trânsito. Por quê? Sem um defensor público o processo praticamente não anda. É diferentemente daquele processo que tem um advogado que está atrás, contratado, né, que fica aí cobrando, insistindo, e às vezes até por insistência para se ver livre dele, o pessoal lida com esse processo em primeiro lugar. E ele fala isso: na verdade, com a defensoria pública a gente tem que tentar, né, alargar as vias do trânsito, ou seja, fazer com que o fluxo seja mais rápido. E aí ele fala: tem uma diferença muito grande entre processos de réu presos e de réu soltos. O de réu preso vai muito rápido, o de réu solto, não. E aí uma coisa, ele falando isso me lembrou, é algo que a gente menciona. Processo de réu preso é aquele processo que tem que ter uma via de trânsito rápido, né? Nós temos que dividir a vara, como vamos falar no ciclo 3, em diversas vias, de trânsito normal, um trânsito mais acelerado, de causas simples. E esses processos de réu preso são como carros de polícia, carros de bombeiro, ambulâncias, tem que ter uma faixa preferencial para poder tramitar. E por quê? Porque às vezes a pessoa está presa, é uma prisão necessária, mas dependendo da demora ela vai acabar sendo solta. Ou seja, ao contrário do interesse da sociedade representado pelo Ministério Público, ao contrário de uma decisão judicial, ele estará solto por quê? Porque houve morosidade. Então, assim, deve ter inúmeras outras analogias judiciais com o trânsito de veículos. E seria interessante que todos participassem e apresentassem aí suas ideias. Ô Carlos, a gente, em várias varas que a gente implantou o modelo de gestão, a gente pergunta para as pessoas: como é que você vê a tramitação aí na sua unidade? Nós temos um trânsito à la Índia ou à la Los Angeles, né? E a maioria das vezes a gente recebe uma resposta assim: não, nós estamos muito mais à la Índia do que à la Los Angeles, né? Mas a verdade, pessoal, é que à medida que você vai simplificando a tramitação, tirando passos desnecessários, eliminando retrabalhos e tudo mais, é como se você fosse limpando o trânsito, né? Por exemplo, focando pauta de audiências, focando algumas tramitações, você está tirando aquela diversidade gigantesca de veículos que a gente vê lá na situação da Índia, né? Então, na medida em que você vai trabalhando a vara, a unidade como um todo, pouco a pouco o trânsito vai fluindo com mais tranquilidade. Trânsito fluindo significa mais sentenças, mais baixas e menos acervo. Menos acervo, menos carro na rua. Então a analogia com o congestionamento é muito interessante, porque você, para ir de um ponto a outro na cidade, às 6 da tarde, quando você está no rush, que você tem muito carro na rua, por algum motivo, ainda que os sinais estejam abertos e tudo mais, muito carro na rua significa pequenas perdas de tempo a cada esquina, a cada situação, que terminam te atrasando, não é mesmo? Se você fizer esse mesmo trajeto às 2 da manhã, praticamente não há carros e você faz com muito menos tempo.
Então, a mesma analogia lá na situação da unidade judiciária. Na medida em que o acervo vai caindo, a gente vai perdendo menos tempo com buscas, com a resolução de problemas, com atendimentos e tudo mais, e o trânsito começa a fluir com muito mais propriedade. Então, essa analogia do trânsito eu acho campeã, e o fórum de discussão do terceiro ciclo vai dar o que falar. Exatamente. Vamos avançar. Vamos sim. Acho que já podíamos começar então falando sobre, né, a questão das equipes e os conflitos que surgem, né, Luiz? É isso aí. Na realidade, Carlos, a gente vê isso na prática, né? Alguns times de futebol, apesar de terem uma equipe caríssima, né, paga a preço de ouro, não conseguem desempenhar bem o seu trabalho, né? E termina sendo, não conseguindo títulos nem nada, né? Não preciso citar nomes, mas a verdade é que quando você tem um time que não joga bem junto, é como se tivesse um grupo, cada um preocupado com os seus objetivos pessoais, cada um com a sua agenda oculta. Não há essa complementaridade, não há o que a gente chama de jogo de equipe. Muitas vezes você tem um time de futebol barato, sem estrelas, e que ganha campeonatos. Por quê? Exatamente porque eles conseguem coordenar os esforços, um passa para o outro, você tem sinergia, você tem complementaridade. Então, a gente pode dizer que o desempenho do time é maior do que a soma das contribuições individuais. Isso que é jogo de equipe, né? E é isso que a gente quer, né, que as unidades façam, né? Jogo de equipe. Uma tripulação afinada com o seu líder, com o seu comandante, com os seus comandantes, para entregar, para trabalhar bem, com muito menos esforço. Vai lá, Carlos. Isso aí, eu acho que talvez um traço bem distintivo, né, de um grupo, de uma equipe, é essa sinergia, né? A equipe consegue produzir mais do que a força individual permitiria. E isso aí é muito interessante. Eu me lembro uma vez houve um estudo lá na Alemanha, em 1920, que eles estavam fazendo a medição da força empregada pelo indivíduo num cabo de guerra, né, aquele negócio de ficar puxando a corda. Aí falou que uma pessoa sozinha puxava 63 quilos. Quando se juntavam 3 pessoas, caía para 53 quilos a força de cada um. Quando se juntaram 8 pessoas, caiu para 31 quilos. Ou seja, a gente tem talvez uma noção de que junta um monte de gente, você vai produzir muito mais. E não. Esse experimento demonstrou isso. Às vezes, quando junta muitas pessoas, às vezes, sei lá, por folga social, né, por serviço não bem coordenado, tal, às vezes a produtividade pode ser muito mais baixa. E a equipe não. A equipe ela vai ser esse ajuntamento de gente que vai conseguir produzir muito mais do que o somatório. Ou seja, se cada um fazia 63 quilos, uma equipe com 10 pessoas vai fazer 700 quilos de força, né? Ou seja, tem essa sinergia que os liga. No judiciário é muito comum a gente ouvir alguns magistrados, eu tenho certeza que isso não acontece aí no Piauí, mas alguns magistrados deixam o acervo acumular, porque com o acervo maior, eles esperam ganhar mais reforço, mais servidores e tudo mais. E isso é uma falácia, exatamente isso. Mais gente puxando a corda, como os vetores não estão alinhados, muitas vezes você perde energia. É o que a gente já falou numa live aí para trás. Aquela pessoa que não tem muito o que fazer, e quanto mais gente na sua vara, quanto mais servidores na vara, maior a probabilidade de ter alguém meio solto, sem ter muito o que fazer, porque a distribuição de carga e trabalho não é assim perfeita, né? Mas na medida em que você tem gente à toa, essa pessoa que não tem o que fazer, não deixa os outros trabalhar. Fica conversando, contando caso, etc. E aí termina que exatamente você perde energia, né? Por isso que em algumas varas que a gente vê que tem uma equipe super afinada, né? A gente percebe isso, né? Na conversa com o magistrado, com a equipe, a gente vê um clima positivo, uma franqueza, né? O pessoal fala livremente e dá os recados muito claramente, tem um diálogo muito franco, né? Assim, todo mundo tem uma responsabilidade compartilhada pelo resultado da vara. Quer dizer, é um jogo diferente, não é não, Carlos? E assim, teve a aula 11, quando a gente falou de gestão de equipes, eu coloquei lá uma perguntinha assim, capciosa no seguinte sentido. Coloquei, é uma vara muito problemática, cheia de processos, quantas pessoas são necessárias para trabalhar aqui? Na verdade, não tinha uma resposta certa. Talvez por isso que lá até deu um probleminha na pontuação, nós vamos já corrigir isso. Mas assim, eu coloquei lá 15 pessoas, 20, 30, 45 pessoas.
Eu vou fazer um levantamento, ver a maioria das respostas, vou trazer aqui na próxima live. Quanto que a média do pessoal aí que realizou essa questão colocou como número ideal de equipe. Eu falo o seguinte, 45 pessoas, será que... Isso aí dá para comandar o quê? 8 varas, 45 pessoas? Eu me lembro dos estagiários de Montes Claros. Tinha 49 estagiários em Montes Claros, um número assim, inacreditável. Então, assim, realmente, essa quantidade excessiva de pessoas mais atrapalha do que ajuda. E aí gera mais conflitos. E perda e desperdício de esforço, né? Agora, o ritual de gestão, ele serve exatamente para isso, né? Ele começa a estabelecer momentos em que as pessoas podem expressar, podem falar, podem trazer não conformidades, são momentos em que as pessoas podem elogiar o bom desempenho. Então, devagarzinho, o ritual de gestão ajuda a construir esse jogo de equipe. Por isso que é tão importante fazer o ritual de gestão. E é importante que o magistrado participe do ritual de gestão. Porque, no final das contas, ele é o comandante daquele equipamento. Ele tem que trazer a tripulação junto, né? Luiz, e deixa eu só fazer uma breve anotação. Eu vi aí um ritual de gestão que foi enviado para a gente que não houve a participação do magistrado. É o tal negócio. Se o magistrado não quer ou não pode participar, é melhor fazer reunião do que não fazer nada. Mas, assim, é muito importante que o magistrado participe. Porque, assim, os destinos de muita coisa lá que vai ser definido na reunião vai ser dado por ele. A palavra final talvez seja dele. Então, assim, entre não fazer e fazer pela metade, faça pela metade. Mas, se conseguir estimular e motivar o juiz para que ele participe, essa é a situação ideal. E se houver assim, possibilidade de conflito, o conflito vai aparecer, vai emergir numa reunião de gestão, né? A reunião de gestão é um momento de catarse, de troca de ideias e tudo mais. E o magistrado que não está participando, né, ou que não assume a sua responsabilidade na gestão do conflito, ele está adotando um estilo, né, de gestão de conflito que é não participar, né? Mas o resultado, tipicamente, não é o melhor. O ideal é que a gente tenha o comandante ajudando a equipe a se desenvolver e a evitar uma escalada do conflito, como a gente vai falar daqui a pouco. Mas, falando em magistrado, né, Carlos, muitas vezes o magistrado vem, principalmente nas varas de segunda entrância, terceira entrância, e as primeiras entrâncias, o magistrado chega numa equipe que já está formada, né? E ele traz algumas pessoas de fora, eventualmente, traz o diretor de secretaria, o chefe de gabinete, eventualmente, né? Em cada tribunal é diferente. E aí você meio que embaralha as cartas, né? Embaralha as peças e o grupo começa a se formar, a equipe começa a se formar, né? Então, no primeiro momento, assim, as pessoas ainda não sabem exatamente o que cada um pode contribuir, o que o conhecimento, o estilo do magistrado, etc. Então tem uma fase meio fluida no início que você está em formação, né? A equipe está formando. Depois dessa fase de formação é que vem a tormenta, né? Que vem a oportunidade de conflito. Porque muitas vezes você fala assim, poxa, eu estou com essa missão, mas não sei se eu quero essa missão. Eu não sei se eu gosto dessa pessoa, eu não sei se eu trabalho bem com ela. Existe um momento que o terreno está fértil para conflito. Eu já passei por isso mais de uma vez, viu, Luiz? De chegar assim, chego no local, trago uma pessoa comigo, né, que é de minha confiança. A Justiça Federal tem essa peculiaridade, né? Por exemplo, o diretor de secretaria, né, que tem o mesmo papel do secretário de vara, ele é de livre nomeação do juiz. Então, assim, você pode pegar alguém até que seja fora do quadro da Justiça Federal, desde que seja bacharel em Direito. Então, assim, mas eu sempre trabalhei com pessoas que fazem parte do quadro. Mas, assim, às vezes a gente seleciona, né, pessoas que já trabalham com você para assumir o papel de seu braço direito para lidar com, né, a nova equipe. E realmente, assim, o início é de incerteza. Às vezes existe muita resistência. Às vezes nós vamos pegar um quadro lá que estava, assim, montado já de anos, e essa nova liderança que chega vai talvez alterar essas estruturas. E aí também tem uma coisa, às vezes a pessoa que, né, seu braço direito, costuma ser testado, né? O grupo que está lá, as pessoas que estão lá vão dizer, vamos ver aqui,
e começa pequenas, ou seja, tem que ter muita paciência, tem que ter uma postura muito firme para poder implantar aquilo que realmente você acredita que é o certo. É isso aí, Carlos. Depois desse estágio de conflito, de tormenta, de questionamento, né? Tipicamente a equipe começa a encaixar, começa a encontrar seu lugar, né? E começa a melhorar o desempenho. Então, pouco a pouco, a gente já sabe quem faz bem o quê, como trabalhar com fulano, etc. Então, passado esse momento conflituoso, a equipe começa a entrar nos trilhos em direção a uma equipe de alto desempenho, né? Que não é conquistado assim em poucos dias. É um processo, é um jardim que você tem que plantar e cultivar, regar, corta aqui, etc. Né? Mas é isso aí. Assim, não adianta, pessoal, pensar que não haverá resistência, né? Não haverá um embate. Mas, como tudo na vida, o embate pode ser positivo. O embate, ele fortalece o novo jeito de trabalhar. Depois que as pessoas resistem e provocam reflexões e a gente tenta entender um ao outro, que nem na mudança do paradigma, é super importante que você passe por esse momento de embate e, passando, as coisas engajam. Acaba que a resistência tem o seu lado positivo, né, Luiz? Porque às vezes você está também implementando mudanças, e essas mudanças podem também não ser as melhores, né? Você tem aquela convicção, mas depois se prova, fala, isso aqui não era o caminho certo. E uma resistência que venha nesse sentido e que seja construtiva é até bem-vinda. Eu estou vendo aqui, a doutora Júnia está falando, ela na vara criminal. Ela, quando assumiu lá, ela contou para a gente nas reuniões de gestão, era muito processo, era um volume assim, exagerado de ações penais. Reduziu significativamente hoje. Dentro da filosofia nossa da melhoria contínua, é possível melhorar? Sim, sempre é possível melhorar. Mas muita coisa se fez. E pelo que ela está relatando, muita resistência. Mas vamos também assim, tentar pensar no lado bom da resistência. Qual que é aquela resistência que é útil, né? Está até gerando um certo conflito, porque acaba que essa resistência, essa tensão, é um primeiro momento do conflito, né? Então está gerando um certo conflito e que você tipo assim, faz uma autorreflexão, analisa o ponto de vista do outro para ver se não tem um certo fundamento. O que acho que não dá para tolerar é aquela resistência infundada, né? Só quer se opor, não apresenta propostas, todas as medidas que você apresenta são boicotadas. Então, assim, aí realmente é muito difícil lidar com isso. É interessante que quando você chega numa equipe já formada, né? Seja você servidor ou magistrado, né? Você encontra um conjunto de normas sociais, né? O jeito de trabalhar já está ali, né? E se você não concordar, não se adequar àquelas normas sociais, você enfrenta muita resistência, né? Faz parte do jogo, né? É interessante, mais tarde, né, talvez algumas lives aí para frente, nós vamos falar um pouquinho daqueles filmes como é que fala? De conformidade. De conformidade social. Eu acho que ia ser bem interessante. Mas o líder, pessoal, ele consegue os comportamentos que ele apresenta. Então, se, por exemplo, o líder atrasa, toda a equipe começa a atrasar. Se o líder fala palavrão, toda a equipe fala palavrão. É impressionante o quanto que a equipe mimetiza os comportamentos e o estilo do líder. Por isso que, muitas vezes, o comandante do equipamento, sem saber que é líder, ele não apresenta comportamentos de líder, né? E deixa a equipe toda solta, o que é super importante, entendeu? Teve aquele caso do terno, né, Luiz? Quando você foi diretor da faculdade, como é que era? A faculdade é um espaço que as pessoas usam muito pouco terno, né? Tipicamente o professor gosta de usar roupa, né, tranquila, roupas bem confortáveis e tudo mais. E era uma faculdade, uma escola de negócios, né? E sendo uma escola de negócios, eu achei que eu tinha que ir de terno e gravata todos os dias, né? Então, eu indo de terno e gravata, pouco a pouco, os meus coordenadores dos cursos que reportavam diretamente a mim, começaram a vir de terno e gravata. Os coordenadores vindo de terno e gravata, ou vestido, no caso das mulheres, né,
os professores começaram a vir de terno e gravata. Então, pouco a pouco, sem eu precisar falar uma palavra, sem ter um documento escrito de código de investimento, sem nada, pouco a pouco a gente foi mudando o nosso jeito de ser na escola. É super interessante como isso realmente acontece. Isso aí, perguntaram aqui, a questão de engajamento, é até uma forma de engajar, né, Luiz? Se você dá um exemplo, as pessoas chegam e falam assim, ó, eu talvez comece a acreditar nessa pessoa. Então, por exemplo, né, você está lá na sua vara, né, nessa época de pandemia, como é que você vai engajar a turma? Ué, mostra que você está interessado que a justiça continue funcionando como sempre funcionou. Vamos lá, mantenha um contato, um canal aberto de comunicação com o pessoal, cobre deles, vamos lá presente, mostre que você está trabalhando, que você está se esforçando, produzindo, que eu acho que a equipe vem junto. Então, assim, mesmo nessa época, à distância de pandemia, acho que a gente consegue, né, pelo exemplo, engajar, mostrar para a turma, ó, a vida está relativamente normal, conseguimos trabalhar como antes, vamos em frente. Os eventos sociais são sempre um momento de engajamento, né? Porque nesses eventos sociais você consegue cobrar, você consegue elogiar, você consegue mostrar para quem não está tão engajado que você está atento, entende? Porque, na realidade, na medida em que você tem uma equipe, sempre há espaço para alguma certa folga social, né? Quem não quer trabalhar, quem acha que não deve trabalhar, fica lá meio solto, espera os comandos virem e tudo mais, né? Então, pouco a pouco, você tem assim, formas de desengajamento sutis. Eu trabalho menos, eu desperdiço recurso, eu finjo que não é comigo, entende? Etc. E, na medida em que o líder faz reuniões né, frequentes e acompanha o trabalho e elogia o trabalho bem feito e conduz a equipe, o engajamento vem como consequência, naturalmente. Carlos. E como foi dito aí pelo pessoal, a audiência, o juiz realmente ele tem que dar o exemplo. Né? Se o chefe não está querendo nada com a dureza, talvez o resto da equipe também não queira nada. Então, esse é o exemplo. E eu acho o seguinte, tem que ser instituído uma cultura de excelência, né, Luiz? Ou seja, ó, estou trabalhando, vamos fazer o serviço de uma maneira a melhor possível, dentro das nossas limitações, vamos tentar fazer tudo muito bem feito. Chegando uma pessoa nova, um servidor, um estagiário, já imerso numa cultura assim, de excelência, de cobrança, de reconhecimento e tal, ou ele aceita aquilo ou ele não vai se adaptar. E aí pode até gerar conflito, né? Mas assim, a tendência é que ele se adapte. Senão ele não fica na equipe, né? Porque no nosso cotidiano, assim, oportunidade para conflito não falta, entende? Um desequilíbrio temporário na carga de trabalho, a própria pessoa, o estilo das pessoas trabalhar. Eu estou, às vezes, eventualmente tendo que trabalhar com uma pessoa que eu não gosto muito do estilo. São perspectivas diferentes, etc., né? Então, assim, oportunidade para conflito não falta. A questão é como que a gente vai levar esse conflito, né? Como que a gente vai conduzir isso aí? Isso gasta energia, tempo, né? A resolução, Luiz. Eu estava vendo uma pesquisa nos Estados Unidos de 2006, falando que assim, um chefe lá, ele estava gastando normalmente 18% do seu tempo resolvendo conflitos, né? Quanto maior a equipe, mais conflitos surgiam. Se a gente adotar aquela metodologia de colocar em horas, né, quantas horas por dia que ele está gastando para resolver, na semana, no ano, ele vai passar assim, ó, dias de trabalho resolvendo conflitos, pequenas questiúnculos aí, que evita que, né, o trabalho seja produtivo. Então, quando a gente consegue montar uma equipe de alto desempenho, que funciona bem, que já passou aquela fase da tormenta, que já está assim, preocupada só realmente em trazer bons resultados num bom ambiente de trabalho, provavelmente o tempo gasto com resolução de conflitos é mínimo. Na realidade você tem conflito até em casa, né? Que família que não tem conflito, não é mesmo? Mas a questão é exatamente, né, como a gente conduz. Agora, uma das coisas que eu gosto nos rituais de gestão e nas varas que são muito bem geridas é a comunicação, né? Uma vara que o líder é forte e conduz bem a vara, ele não permite, por exemplo, fofoquinhas na equipe. Não tem a rádio peão dos corredores, como a gente ouve falar, né?
é um falando do outro, você viu fulano de tal, ai, não gosto, não sei o quê. Quer dizer, quando você não permite fofocas no ambiente de trabalho, e isso é, obviamente, um direcionamento da liderança, né? Aqui, não, fofoca, aqui, não. Não vamos falar do colega, entendeu? É não conformidade, traz para a reunião de gestão, vamos conversar. A falha de comunicação, né? Quando você tem esse tipo de comunicação na equipe, é que alguma coisa está errada. Eu lembro, inclusive, Carlos, eu acho, era uma vara que o juiz não se envolvia, né? O pau quebrava lá na equipe e tal, e ele não se envolvia, né? Assim, complicado demais, né? É o estilo dele, ele realmente assim, não queria se envolver, achava que, falou, ó, deixa, tipo assim, né, deixa que eles resolvam, eles são adultos, se entendam. Mas por um lado, às vezes o pessoal podia se ressentir disso, né? Talvez bastasse uma palavra dele para chegar e falar assim, ó, não, gente, isso aqui não aceito, não concordo. Isso aí, acho que está muito ligado àquela escala do conflito, né, Luiz? Começa assim, um pequeno incômodo, vai aumentando com insatisfação, até chegar num momento terrível. Então, como você falou, uma fofoca é aquela coisa que já gera um incômodo, uma insatisfação. Se você não coíbe isso, pode chegar num extremo como aquela vara, né, que 2 servidores quase que se mataram, né? Assim, houve uma briga, gritos, xingamentos, etc, né? E isso é muito ruim para todo mundo. Mas como é que a gente lidou com essa situação, especificamente a magistrada dessa situação, não? Ela conversou com todo mundo individualmente. Individualmente. Ela falou com todo mundo, deixou as pessoas falar, depois juntou a equipe toda e falou, olha, pessoal, situação de conflito assim é inaceitável. Venham conversar comigo, falem comigo. Porque só das pessoas terem uma oportunidade de desabafar, botar para fora um pouquinho a fonte de frustração, o incômodo que está gerando a fofoca e tudo mais, isso já é uma água na fervura muito grande e dá ao magistrado, dá ao líder, uma percepção do que está acontecendo na tripulação, né? Então, esse radar ligado, né? Em como que a equipe está andando, como é que está a comunicação, como é que está o clima da equipe, é super importante. E o líder tem que ter essa atuação proativa na gestão do clima. Fala, Carlos. E aí o que acontece? Para o líder atuar, né, tipo assim, tentando evitar a crescente dessa escala de conflito, ele tem que saber que está tendo um incômodo, uma insatisfação. Para isso, ele tem que ter um bom relacionamento com o secretário de vara, porque o juiz também ele não está lá na secretaria, na vara o dia inteiro. Às vezes ele está lá antulhado de processo no gabinete, fazendo audiências o tempo todo. Então, assim, é bom já ter esse relacionamento, uma pessoa que seja de confiança dele para trazer as coisas para ele. E outra coisa, e é bom que o juiz também participe, como você diz. Vá lá no ritual de gestão, dê uma caminhada na vara, converse com o pessoal. Eu lembro que eu tinha um hábito sempre de... Eu fazia minhas sentenças, decisões no meu gabinete, mas os despachos eu fazia na vara, na secretaria. Então eles deixavam lá uma mesinha para mim, eram autos físicos na época. Eu chegava lá, assinava os processos, conversava com o pessoal para tentar ter uma ideia do clima, de se tinha alguma coisa, se alguém me trazia algum problema. Porque assim, só quando eu começo a perceber que tem um incômodo, um problema, é que eu vou poder atuar. Às vezes eu não estou percebendo isso, às vezes eu não tenho contato nenhum com o secretário de vara, aí quando eu vou ver, está lá, os servidores quase se engalfinhando, como a gente já constatou isso, né? Na prática, na vida real. Ou seja, aquela situação extrema de crise que poderia talvez ter sido resolvida se houvesse uma intervenção, né, mais precoce. Cada um tem o seu estilo de lidar com o conflito, né? Tem gente que é super combativo, que é super competitivo, e tem gente que gosta de evitar conflito, acomoda. Então, numa situação de trabalho, muitas vezes você tem um profissional, um servidor, que acomoda ou evita o conflito, e os outros, eventualmente pessoas mais assertivas, impõem uma maneira de trabalhar, né? Impõem uma maneira de trabalhar que gera frustração e gera, eventualmente, um baixo desempenho. Por isso que é tão importante a gente motivar a equipe a falar sobre as não conformidades. Porque não conformidade é tudo aquilo que não está exatamente como eu gostaria, né? É uma coisa super simples. Então, na hora que você fala, olha, e a gente já viu isso, né? Estão me mandando processos para eu
despachar e etc., sem falar o que precisa, sem me dar uma dica. Eu tenho que abrir o processo desde o início, eu não sei do que se trata, eu perco um tempão tomando o pé do que precisa fazer naquele processo. Por isso que no PJ é tão bom usar, né, aquelas anotações de tramitação, etiquetas e etc., né? Você passar, dar uma dica para a próxima pessoa que vai pegar aquele processo, o que fazer. Você ganha muito tempo com isso. Isso é o quê? É colaboração. Não é ser competitivo, não é ser acomodado, não é evitar conflito. É trazer para a reunião de gestão, e é por isso que é tão importante ter um diálogo honesto, franco, sereno, sobre o que está acontecendo. Para você falar, olha, pessoal, não está bom, eu preciso de ajuda aqui. Eu estou perdendo um tempão por falta de cooperação de vocês. Diga, Carlos. Não, e como o Santiago disse aí, sempre com oportunidade de que todos falem, né, Luiz? Porque assim, não dá para pré-julgamentos, a gente tem que ouvir. O que está acontecendo? Aparentemente esse aqui teve uma conduta errada, mas vamos ouvi-lo, vamos tentar entender esse problema. É como se faz na justiça, tem que ter contraditório. A gente tem que ouvir todos os lados para tomar uma decisão, né? Porque às vezes vai sobrar para o magistrado. Ele vai ser, né? Nós podemos talvez assim ter pessoas, como você disse, aí evita o conflito, pronto, isso aí não avançou. Outros que são mais colaborativos e conseguem, né, por si próprios resolver o problema. Mas muitas vezes vai precisar de uma intervenção do magistrado. E o magistrado ele pode ter vários papéis, pode, né, impor uma decisão, pode estimular as pessoas a seguir um determinado caminho, mas sempre tentando antes entender o problema, né? Isso é essencial. Agora, o magistrado ou a magistrada, né, não é a única liderança no equipamento, né? Eventualmente chefe de gabinete, eventualmente a escrivã, a diretora de secretaria, né? Todo mundo que exerce um papel de liderança em algum momento tem assim, um papel fundamental na gestão de conflitos. Porque eventualmente na equipe da secretaria também rola conflito, rola perspectivas diferentes, eu quero fazer desse jeito, o fulano quer fazer do outro, etc. Então, a gente deve trabalhar mais ou menos como a gente faz em casa. Sabe quando os meninos, as crianças estão brigando em torno de um brinquedo novo e os pais falam assim, se vocês não resolverem eu vou tomar o brinquedo, né? Isso aí é o quê? É um estilo de gestão do conflito em que você quer controlar o resultado, entendeu? Eu quero que vocês sejam capazes de usar o brinquedo, senão eu vou tomar o brinquedo. Ou seja, você está sendo árbitro, você está sendo uma pessoa que está efetivamente comandando a maneira do conflito acontecer. Tem pai que fala assim, não, deixa, é normal, criança quebra o pau, deixa acontecer, a criança sai chorando, um bate do outro, etc, está tudo bem. Também não é o ideal, tá certo, cara? E é exatamente isso. Eu acho que a atuação, né, do líder, pode ser o secretário, eu acho que quando eu falei magistrado, que é lógico que, como nós dissemos na última aula, na última live, várias pessoas têm papel de liderança, né? Se tiver outras trabalhando com você, às vezes você pode assumir esse papel. Mas eu falei do magistrado, estou até lembrando, da doutora Elvira, porque assim, das reuniões que a gente fez, parece que a turma mais estabelecida, no sentido assim, a mais antiga, né, que está lá com ela trabalhando há anos, foi a da segunda vara de família e sucessões. Acho que o Júnior era o mais novinho lá, tinha poucos anos de casa. Mas assim, uma equipe mais estabelecida, com mais anos, já tem uma convivência, né, mais facilitada. Mas assim, o líder, Luiz, voltando aí ao nosso tema, ele pode ter esse papel de motivador, ele pode ter o papel de árbitro, chegar assim, já que vocês não resolveram, eu vou impor então a decisão, vai ser desse jeito. E aí, talvez não agrade nem gregos nem troianos. Mas assim, um bom papel que ele pode exercer é sendo um motivador. Aqui, tem um problema, vocês dois estão envolvidos, isso aí no ritual de gestão às vezes é comum. Conversem fora daqui, tragam na próxima reunião a solução. Como é que esse problema vai ser resolvido? Aí as pessoas, elas assim, o juiz não tomou as rédeas da decisão, mas ele colocou as duas pessoas para conversar e para chegarem num consenso. Então isso é um papel importante. Depende do grau de maturidade dos envolvidos, né? Quando você tem crianças, né, pouco maduras, né, aí você tem que ter um pouco mais de mão firme para conduzir o processo, né? É aquele lance dos estilos de liderança, né? Eventualmente, com crianças você tem que ser autocrático, tá certo? Com profissionais muito desenvolvidos, muito maduros, você pode ser democrático, você pode ser um pouco mais flexível e fazer, pessoal, discute e me traz a melhor decisão. Simples assim, né? Isso, exatamente. Vamos avançar, Carlos? Vamos.
Ô Luiz, e assim, nessa questão de resolução de conflitos, eu acho assim, não são mantras não, mas são assim, talvez ideias que acho que a gente tem a respeito assim, de como se portar. Igual, por exemplo, tolerância é uma coisa essencial, né? Nós estamos aí numa época aí de muita polarização política e de tudo, já tem alguns anos, né? Mas assim, tolerar a opinião alheia, tolerar o trabalho alheio já é uma coisa que assim, ajuda muito a evitar que os conflitos surjam. Esse é um dos comportamentos dos líderes de sucesso. Ter essa leitura da equipe e saber mais ou menos o estilo de cada um, né? Eu lembro do Saraiva no atendimento lá em Montes Claros, né? A pessoa que não tolerava muitos deslizes lá dos advogados no balcão de atendimento. Na realidade, eventualmente a pessoa que não está desempenhando bem uma determinada função pode ser alocada, e aí o rodiziamento é uma coisa muito boa para isso, pode ser alocada, a gente pode tentar, né? Aproveitá-la em alguma outra ocasião, em alguma outra parte da vara, né? E esse é um ponto super importante do bom líder, né? Ele tem a equipe dele, a tripulação dele, ele manda um profissional para um lado, outro para outro, ele vai mexendo com as pecinhas e tentando, né? É tentativa e erro, não tem jeito, né Carlos? A gente sempre está falando assim, vamos tentar, o PDCA é tentativa e erro, não é mesmo? Mas ele vai tentando, experimentando com as pessoas, até assim, chegar num ponto de equilíbrio, de tranquilidade. Essa é a situação boa, que não vai durar para sempre, a gente sabe disso. Porque as pessoas aposentam, adoecem, saem, mudam, etc. Fala, Carlos. Isso é entender essa tolerância, é entender as diferenças, né? Diferenças aí de pensamentos, de ideias, diferenças de desempenhos. Tem servidores, já trabalhei, alguns que têm uma produtividade elevadíssima, outros que são extremamente meticulosos, detalhistas, que produzem muito pouco, mas fazem um trabalho, ou seja, nós temos que adaptar o nosso trabalho a essas diferenças. E eu, assim, na minha experiência, não me lembro de uma pessoa que eu chego assim, ó, desisti de você pelo assim, já aconteceu assim, ó, você não está interessado em trabalhar, aí é outra história. Mas assim, de características pessoais, que a pessoa não foi encaixada, colocada numa atividade que ela pudesse desempenhar com melhor qualidade, isso acho que eu nunca tive esse problema. Às vezes demora para você, né, descobrir isso, mas no final a gente com tentativa e erro acaba acertando. Tem um livro muito interessante, Quando Nietzsche Chorou, que fala sobre a cura pelas palavras, né? Quase sempre, quando você tem um conflito, né, e as pessoas estão frustradas e cheias, estão guardando muita coisa, né? Só de você dar às pessoas a oportunidade de falar, de botar para fora, limpar a chaminé, isso já faz um bem enorme para toda a equipe. Então, eventualmente, nessa situação, o líder também ele tem que fazer o papel de psicólogo, de escuta, chamar para conversar e falar, conta para mim. E aí você vai ver, como já aconteceu, né? Eu lembro da doutora Lívia, lá na segunda vara de infância e juventude lá de Neves, que teve uma briga lá na secretaria, e as pessoas muitas vezes começam a falar, né? E aí você vai ver que a pessoa está com uma situação familiar difícil, está numa situação pessoal difícil, está, assim, por consequência, está num momento difícil, está com pouca paciência e tudo mais, e isso está gerando outros problemas na vara. Mas só dela ouvir, só dela escutar as pessoas, muda completamente o ambiente da equipe. Então esse é um papel tão importante para as lideranças, né, gente? Escutar um pouquinho a equipe. E muitas vezes o líder não tá aberto a escutar. Fala, Carlos. E outra coisa, esse conflito que pode surgir e tal, assim, fugir dele também não é solução, né, Luiz? Eu acho que o ideal é enfrentá-lo. Às vezes vai ser um conflito que vai deixar sequela, vai deixar problema, vai falar assim, ó, nós temos que superar isso. Né? Ainda que haja um desmembramento da equipe, haja um problema, porque assim, evitar, parece que assim, aquele estado de não resolução, aquele estado de inatividade e de incômodo persiste, isso é muito pior. Então, assim, enfrentar o problema dessa maneira, como você disse, vamos ouvir, vamos escutar, vamos tentar motivar as pessoas para chegar no consenso, são todos adultos. Não havendo isso, vamos ter que interferir, vamos impor uma decisão, que realmente pode ser ruim. Mas acho que fugir do conflito, não. Não, e muitas vezes a decisão talvez tenha que ser remover da equipe uma ou outra pessoa. Tem que remover.
a pessoa, se você tem entre aspas, né, uma das pessoas da tripulação que não está cooperando, não está disposta a cooperar, não está disposta a mudar, etc., você tem que remover da equipe. Ah, mas não, no interior, como é que a gente faz isso, tal? Uai, eventualmente você coloca à disposição, você tem cedidos da prefeitura, você cede um, recebe o outro em troca. A gente já viu muitas vezes que o cedido da prefeitura trabalha mais e melhor e contribui mais do que muito servidor, né? Então, essa troca também, a gente não precisa ficar dentro da caixinha de achar que o servidor do tribunal só pode trabalhar também na sua unidade e etc. Eventualmente você tem, saindo da caixa, você tem essa alternativa, cede para um outro órgão público, recebe alguém de lá, faz tenta essa saída, né? Porque é a melhor coisa a fazer. E outra coisa, Luiz, acho que já indo para o fim, já que nós temos um conflito, estamos na justiça, que é para resolver as coisas de forma civilizada, também acho que o líder tem que atuar de uma maneira civilizada, né? Sem agressividade, tentando, né, não colocar mais lenha na fogueira. Eu sempre brinco, eu falo assim, ó, já que você optou pela justiça para resolver o problema, você podia ter matado seu vizinho e pronto. Né? A divisão, a questão da cerca estava resolvida. Mas já que você veio pela justiça, vamos ser civilizados nas petições, nas audiências. E o mesmo eu falo para aquele que está disposto a resolver um conflito. Né? Tente atuar de uma maneira civilizada, tente, né, evitar agressividade, né, não constranger ninguém, né, em público nem nada, mas tentando solucionar o problema. Né? Há uma equipe, essa equipe procura resultados, essa equipe quer ter um bom relacionamento de convivência e acho que na resolução de um problema como esse, o líder tem que pensar nesses dois aspectos. E existe aquela coisa da solidão da liderança, né? Às vezes o líder está sozinho para tomar uma decisão e precisa de ajuda, né? Então, eventualmente, buscar ajuda também é uma boa coisa a ser feita. Agora, Carlos, nosso tempo está acabando, só faltam mais 2 minutos. Então, acho que a gente tem que entrar para as mensagens finais, né? Vamos lá. Nossa próxima live vai ser no dia 20, semana que vem, próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre congestionamento processual, nós falamos muito dessa vez, mas a gente vai falar um pouquinho mais, isso é uma coisa super, super importante, né? Nós estamos encerrando o segundo ciclo do programa, então é super importante, pessoal, que vocês preencham as pesquisas de satisfação no final do ciclo 2, por favor, isso é uma coisa super importante. Nós temos que pegar também as observações que o pessoal está fazendo na pesquisa de satisfação para a próxima live, tá, Carlos? Não se esqueçam que essa live vai ser disponibilizada na plataforma EAD e também no nosso canal YouTube. E, mais uma vez, como sempre, foi um prazer estar com vocês, pessoal. Estejam bem, em saúde, sucesso no curso. Muito obrigado. Isso, Luiz. Eu só adiciono um último recadinho. Não deixem de enviar o ritual de gestão, sobretudo as varas que estão no interior, fazendo acompanhamento à distância, para a gente poder ter uma ideia de como o trabalho está sendo desenvolvido. Estamos à disposição para qualquer feedback, né, e que o curso possa realmente gerar bons resultados. Né? Até semana que vem e obrigado mais uma vez pela audiência. Abraço.